Fala, amigo tricolor, Guga aqui. E hoje para a gente responder a pergunta: o que esperar de Hernan Crespo no comando técnico do São Paulo nessa segunda passagem? Então, para ajudar a responder essa pergunta, primeiramente eu fui atrás dos dados do Hernan Crespo como treinador do São Paulo, né? E o Crespo em 2021, entre 12 de fevereiro e 13 de outubro, ele dirigiu 57 partidas como treinador do São Paulo. Foram 24 vitórias, 21 empates e 12 derrotas. Isso gera um aproveitamento de pontos de cerca de 54,3% dos pontos. É o segundo melhor aproveitamento de pontos de um treinador durante a gestão Casares. Perde apenas para o Rogério Ceni, que teve em torno de 57% de aproveitamento dos pontos como treinador. Além disso, o time do Crespo marcou 90 gols, tá? Então muito próximo de 2 gols por partida, e tomou 54 gols. Então menos de um gol por partida era a média da defesa do Crespo, né? O Crespo foi campeão paulista do São Paulo pelo São Paulo em 2021. Aquele time, que era um time extremamente limitado, encarou o Campeonato Paulista como sua Champions League. Não sei se vocês também vão se lembrar, mas o São Paulo tinha acabado de perder o campeonato brasileiro mais ganho da história do São Paulo, né? Então, onde ele liderava o Campeonato Brasileiro com 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. E aí, depois daquela confusão com o Tietê e o Fernando Diniz, o São Paulo perdeu. E aí o Casares, quando chegou, também ajudou a desestabilizar o ambiente, porque ele entrou como presidente e não garantiu o Diniz, então o time foi ficando mais ansioso e acabou por entregar, né, o campeonato mais ganho. E aí, por conta disso, para dar uma resposta, o São Paulo encarou o Campeonato Paulista como o título mais importante, colocou o time titular desde da primeira partida, jogou com muita intensidade aquele campeonato e foi campeão. Foi campeão em cima do Palmeiras, né, naquela final que vocês devem se lembrar. Primeiro jogo, um empate no Allianz em 0-0. Segundo jogo, 2-0 para o São Paulo, gols de Luan e Luciano. E, gente, me chamou muito a atenção, porque às vezes quando a gente está passando por um momento ali do time, a gente não vê o quão limitado é um time, né, de futebol. Então, eu fui atrás da escalação do São Paulo na final do Campeonato Paulista e, gente, assusta, assusta. Olha só esse time titular: Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, defesa com 3 zagueiros. Os alas, Igor Vinícius e Reinaldo. E aí, gente, eles não eram tão alas, era quase um 5-3-2, porque eles ficavam bem postados na defesa. No meio de campo, São Paulo jogou a final com Luan, Lisiero e Gabriel Sara. E aí, como segundo atacante ou sexto homem de meio, Igor Gomes. E no ataque, Pablo. Olha esse time, gente. O que a gente fala desse time? E a gente foi campeão em cima do Palmeiras, que vinha de grandes glórias já. Então, foi um trabalho que acabou sendo vencedor. E aí, quando a gente olha a escalação dos reservas, gente, é assim, é de chorar. Os reservas do São Paulo nessa partida: Lucas Perry, Bruno Alves, Orejuela, Wellington, Hernanes, não o Hernanes da segunda passagem, não o Hernanes da primeira passagem, já o Hernanes que não conseguia jogar, Shailon, Éder e Galeano. Me diz se esse time tinha condições de ganhar do Palmeiras para ser campeão paulista. Não tinha, né, gente? Então, mostra que, apesar de encarar o título paulista como uma prioridade máxima, aquele time não tinha tantos valores que não justificavam o time ser campeão naquele ano, né, gente? Então, a gente tem que agradecer, né? Fazia desde 2012 que o São Paulo não ganhava um título e retomou em 2021 com o Crespo. E aí, gente, foi que começaram a se complicar as coisas. Porque o São Paulo colocou o time titular com a máxima intensidade no Campeonato Paulista, os outros times fizeram experiências, descansaram jogadores, fizeram uma pré-temporada melhor. E aí, quando chegou no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não conseguia desempenho, né? Então, o São Paulo
ganhou algumas partidas, mas ele se marcou muito na passagem do Crespo pelos empates, né? O São Paulo tinha muito empate e quando o Crespo deixou o São Paulo, ele tinha 10 empates no Campeonato Brasileiro, né? Tinha somado até então 28 pontos, tinha 33% de aproveitamento dos pontos, então aproveitamento de time rebaixado. E também tinha acabado de ser eliminado nas quartas de final da Libertadores para o Palmeiras, né? Então, naquele primeiro jogo que o São Paulo empata, né? Ia ganhando e tomou um empate no final do jogo e depois no Allianz tomou 3-0, um jogo ali muito abaixo do São Paulo. E também perdendo nas quartas de final para o Fortaleza, né? Então o São Paulo empatou a primeira partida em 2-2 no Morumbi e depois perdeu de 3-1 em Fortaleza. E aí o São Paulo ficou fora. E aí se somaram os resultados do Campeonato Brasileiro e o Crespo acabou sendo trocado pelo Rogério Ceni numa das demissões mais desrespeitosas da história do futebol, onde o Crespo foi comunicado do desligamento de manhã e o Rogério, antes que o Crespo mesmo tivesse saído do São Paulo, o Rogério já chegou, ainda o Crespo foi muito cortês e recebeu ele no CT, conversaram e depois ele foi embora. Assim, uma demissão bem desrespeitosa com relação ao Crespo, né? São Paulo que ainda também não pagou a rescisão da primeira passagem do Crespo, então deve para ele ainda, então certamente deve ter sido alvo de negociação essa dívida que o São Paulo tinha com o Crespo. E aí outros dois pontos importantes, gente, que eu queria trazer aqui. Primeiro é o Crespo, na comissão fixa dele, ele trocou o preparador físico, né? Não sei se vocês lembram, teve uma confusão dos jogadores com o preparador físico e aí depois disso os jogadores começaram a mudar o desempenho, né? Então, e aí vieram esses empates aos montes. E outro ponto para a gente lembrar da primeira passagem, não sei se vocês lembram, o Crespo dava treino em dia de jogo, fazia um monte de treinamento tático, bolas paradas, e isso sobrecarregava o time, né? E aí como tinha já feito um campeonato paulista muito intenso, isso acabou afetando o desempenho dos jogadores. E aí a gente tem que lembrar que o Crespo, quando o São Paulo começou a empatar muito, ele quis cobrar os jogadores. E aí ele se indispôs com as lideranças. E aí foi também quando o time começou a mudar o desempenho. Então é um treinador que cobra, né? Então minha grande preocupação é como esse elenco, como as lideranças vão recebê-lo, uma vez que, como o São Paulo deve muito para os jogadores, não se tem um ambiente de cobrança lá no Morumbi, né? Então a diretoria não cobra ninguém, também o treinador acaba não podendo cobrar tanto porque o clube deve para os jogadores. Então é complicada essa situação, mas de maneira geral eu tenho uma expectativa muito positiva com a volta do Crespo. É uma pessoa que saiu deixando portas abertas, uma pessoa que desde sua chegada mostrou muito respeito com o São Paulo como instituição, independentemente do momento que passava. Chegou aqui tentando falar português, pedia que as entrevistas fossem feitas em português, ressaltou a história do clube, mostrou que apesar de ser um jogador internacional, mundialmente conhecido, um jogador de grandes feitos na carreira, ele não era maior do que o São Paulo, então sempre botou a instituição em primeiro lugar. Então é uma pessoa que a gente vai torcer demais para que dê certo no São Paulo, como a gente sempre torce para todos os treinadores, e, e vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho uma expectativa positiva, eu gosto do trabalho do Crespo, ele chega com alguns dias, talvez com alguns reforços aí internos devido a talvez o retorno de alguns jogadores. E vamos ver se ele consegue armar um time mais sólido do que o Zubeldia vinha armando, né? Talvez ele possa usar o esquema de 3 zagueiros. Uma reclamação da primeira passagem, que ele falava que não podia mudar o esquema, é porque ele não tinha jogadores pelos lados, então o São Paulo agora sim tem ponta, sejam eles jovens ou já os jogadores mais antigos, como Ferreirinha e o Lucas,
ele tem essas opções para jogar pelas pontas, então talvez a gente possa ver algumas variações do trabalho do Crespo e isso me deixa bem animado com o que pode gerar de resultado, né? E aí a gente vai ver, né, se o São Paulo vai conseguir se afastar da zona do rebaixamento e ganhar alguma das Copas. Eu sigo com o meu otimismo fanfarrão de que o São Paulo vai sim ganhar uma das Copas. Eu tenho um otimismo muito grande com relação à Copa Libertadores, né? Pela mística do tricolor na competição e pela possibilidade do São Paulo ser o primeiro clube tetracampeão da Libertadores, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí no segundo semestre e torcer muito para que esse time melhore o desempenho e traga os resultados. Por último, gente, eu não poderia deixar de passar esse marco importante para o canal. Atingimos os 100 inscritos aqui no canal, os primeiros 100. Então eu queria agradecer imensamente você, amigo tricolor ou amigo de outros times que tem acompanhado e tem dado uma força para o canal nesse início. Então a gente quer seguir melhorando no conteúdo, melhorando na forma de trazer o conteúdo para vocês. Então a gente vai seguir se aperfeiçoando para cada vez entregar um conteúdo melhor, por algo que seja de valor real para vocês, tá bom? Então, galera, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.